A passagem que nós vamos meditar, ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. A paz de Cristo e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Nós estamos num evento, estamos dando um mergulho, e essa pregação, ela vai falar sobre a vida ilusória que nós temos aqui na Terra. Talvez essa pregação, ela seja a mais importante que eu já fiz na minha vida. Então, que você preste atenção, o máximo de atenção, triplique a sua atenção para escutar a palavra de Deus. Eu quero começar rezando. Persínio crucis, de inimites nostri, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris, et Filii, et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta tarde dos seguintes termos: vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes: vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Alguns dizem que Eclesiastes é um outro nome dado para Salomão. A tradição judaica diz que este livro foi escrito quando Salomão era um homem já de uma idade avançada. E Salomão, como homem mais sábio, ele olha para a vida e ele analisa e ele percebe que tudo é vaidade. Mais ou menos como uma pessoa que está consciente que vai morrer daqui a 1 hora, e ela reflete em toda a sua vida e de repente ela percebe que tudo é uma ilusão. Essa palavra no latim, vanitas vanitatum, vaidades das vaidades. No hebraico é revel. Revel significa vapor, fumaça. Essa palavra é citada 38 vezes no livro de Eclesiastes, para mostrar que a nossa vida, ela é um sopro, é muito rápido, é passageiro, tudo anda muito rápido. E tem uma passagem de Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que vai falar que é mais feliz o homem quando ele vai a um funeral e lá ele medita
na morte e no fim de todo ser humano. Nessa tragédia que aconteceu no país agora, recente, deste avião que caiu, esta fatalidade, é mais um exemplo para nós que nós podemos morrer a qualquer hora e a qualquer momento. A nossa vida, ela é muito passageira. E talvez você não tenha percebido a importância da sua vida. Talvez você não tenha dado a importância que a sua alma, ela é eterna. Que você é constituído de uma alma eterna e que ela jamais será destruída. Você vai viver ou o céu ou o inferno. São dois caminhos. Quando nós falamos de assuntos mais espinhentos, mais difíceis, e que as pessoas às vezes não têm muito prazer. Esses dias eu fui pregar num lugar e eu fui falar um pouco sobre juízo final, inferno, condenação. Na hora, umas 15 pessoas se levantaram da igreja e foram embora, porque não é um assunto que soa muito agradável aos ouvidos. Mas é um assunto extremamente importante e hoje pouco falado, pouco aprofundado. E como um mergulho, como algo precioso, como os caçadores de pérolas, que eles vão no fundo do mar, prendem a sua respiração e eles vão atrás da pérola que está na profundidade. Então o que eu vou falar agora não é algo superficial, é profundo, é muito, muito sério. Às vezes nós temos uma consciência relaxada e podemos ter também uma consciência obscurecida pelo mal. E às vezes as pessoas têm uma consciência, às vezes, tão obscurecida que ela pode querer fazer algo errado e está plenamente cheia de si, dizendo: não, eu estou certo. Um exemplo, por exemplo, existe aldeias indígenas que quando nascem gêmeos, então na cultura deles, um representam a bênção de Deus e o outro representa a maldição, o mal. Então eles matam aquela criança viva, eles enterram ela. Ou seja, isso é uma consciência obscurecida àquela aldeia. Talvez pelo distanciamento da verdade, dos mistérios revelados. Ela está fazendo aquilo como se ela estivesse plenamente certa, que aquilo é o melhor a ser feito. E eu estou trazendo esse exemplo porque talvez você, olhando para si, pense: eu vou ser salvo, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim. E os santos da igreja e os doutores, quando eles vão falar a respeito da salvação,
é sempre algo muito pequeno. Talvez hoje, se morresse aqui todo mundo, talvez 2, 3, 4, 10 seriam salvos. E eu vou falar agora não o que eu penso. Eu vou falar aquilo que a igreja, na sua sacrossanto sabedoria, experiência, ao longo dos séculos, ela percebeu. Fundamentação bíblica de uma geração inteira. São Pedro pregando, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz que apenas 8 pessoas foram salvas de uma geração inteira que estava corrompida. Santo Agostinho, interpretando, diz que essas 8 pessoas representam a quantidade muito pequena de pessoas que serão salvas, que irão para o céu. Sodoma e Gomorra, pelo seu pecado, foi destruída. Ela e mais 4 cidades, e apenas 4 pessoas foram salvas. De 2 milhões de hebreus que saíram do Egito e foram para a terra prometida, vai falar Números capítulo 14, versículo 30, apenas 2 entraram, Josué e Calebe. Quando interrogaram Jesus Cristo, em Lucas 13, 23, perguntou, é difícil, uma pessoa pergunta, é difícil se salvar? Jesus Cristo falou, se esforçai para entrar na porta estreita, porque larga, espaçosa é o caminho que leva à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Numerosos são os que por aí entram. Talvez você está olhando para a sua vida e você não está analisando ainda que essa vida é vaidade das vaidades. Que tudo é vaidade. Mas chegou a hora de colocar um pouco de colírio nos seus olhos para que você possa ver claro. Como diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, convido-te a comprar ouro provado ao fogo e vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro e um colírio para pingar sobre os seus olhos, para que possas ver claro, para que possa ver a realidade como ela é. Imaginamos na Índia 3% são católicos. A China é proibida a palavra de Deus. Uma das nações mais populosas do mundo, as duas. China e Índia. No Oriente Médio se prolifera o Islã. Coreia do Norte proibido a entrada da palavra de Deus. A África, disputas sanguinárias, religiões de outros credos, uma guerra entre muçulmanos, uma batalha naquele continente. Olhamos para a Europa dividida,
A França, na abertura das Olimpíadas, começa mais ou menos com uma brilhante entrada do anticristo, mas dizendo que o mal já não está mais às escondidas, mas às claras. A maioria da França começa a ser muçulmana, aqueles que eram cristãos agora são ateus, e existe um fragmento muito pequeno de cristãos. Os Estados Unidos, de 1970 até 2020, foram fechadas 700 igrejas. Eu estive lá esse ano, no começo do ano, e só em um estado de New Jersey foram fechadas 100 igrejas esse ano. Se nós olharmos a quantidade de cristãos, é muito pouco. E se a gente afunilar quem realmente é católico, a coisa cai drasticamente. São Leonardo de Porto Maurício, ele foi chamado pelo Papa Bento XIV, o caçador do paraíso. São Leonardo de Porto Maurício escreveu um sermão chamado O Pequeno Número dos que se Salvam. E ele começa falando de dois cardeais que falam que da grande maioria dos cristãos, poucos se salvam. Isso, quem vai falar? A águia de Hipona, Santo Agostinho fala isso. O doutor do Ocidente, Santo Ambrósio de Milão. São João Crisóstomo, Boca de Ouro. Santo Anselmo. E vários outros. Existe um eremita chamado São Simeão Estilita, que ele viveu a sua vida numa coluna. Ele vivia num mosteiro, era extremamente penitente, e fala que ele teve uma revelação da quantidade de pessoas que vão para o inferno e que se perdem. E ao ter essa revelação, estremeceu ele de tal modo que ele foi viver em cima de uma coluna, fazendo sol, chuva, frio, calor, e ele viveu por longos anos em cima dessa coluna até ele morrer. Existiam outros que tiveram experiências e que eram até cristãos. Por exemplo, São Jerônimo, o grande doutor máximo das Sagradas Escrituras. E São Jerônimo, ele era um cristão, mas ele gostava de ler livros da filosofia, dos filósofos e principalmente de Cícero. E São Jerônimo, então, ele entra num processo de morte. E quando ele entra no processo de morte, ele aparece no julgamento. E quando ele aparece no julgamento, se pergunta para ele: quem tu és? Jerônimo bate no peito e diz: sou cristão. E de repente Jesus Cristo diz: mentiroso, tu és ciceriano. E de repente, como que vem um chicote, um anjo, e dá uma chicotada nas costas de Jerônimo. Para encurtar a história, Deus permite Jerônimo voltar, e ele volta. Isso aconteceu quando ele dormia, como muitas pessoas morrem dormindo. Mas para ele saber que aquilo não foi apenas um sonho ou coisa
meia fantasiosa da sua cabeça, ou uma coincidência, quando ele volta, a marca do chicote está nas suas costas. E ele se dedicou, por isso foi conhecido como o doutor máximo das Sagradas Escrituras, a devorar a palavra de Deus. É dele aquela frase: quem conhece as Sagradas Escrituras, conhece a Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer as Sagradas Escrituras, e conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer a Cristo. Outro exemplo de pessoa que teve experiência com almas que foram condenadas foi São Bruno, que faz parte da ordem mais radical da igreja, os cartuchos. Só existe um mosteiro aqui no Brasil, é a ordem mais radical da igreja. São Bruno estava num velório de um católico muito piedoso, que rezava muito, que ia com frequências para a Santa Missa, que se confessava, que lia a palavra, era uma pessoa piedosa. E de repente, quando ele está no velório, várias pessoas, então vem ali, aquele defunto de repente levanta do seu caixão e diz: eu estou no inferno, eu estou no inferno. E ali foi a conversão de São Bruno. E não pense que isso é coisa do passado. Não pense que essas coisas aconteceram em uma época, mas agora não acontece mais. Eu tive a experiência de ir para o inferno quando eu estava no mundo, usando droga. E quando eu estava usando droga, de repente eu vi um lugar todo escuro, tinha apagado. Entrei numa outra realidade e vi uma grande porta de madeira com as carrancas. Elas se abriram, vou encurtar para não ficar uma coisa longa. Se abriram e o demônio, um vulto preto, falou: tá vendo? E eu vi as almas condenadas, e ele falou: tá vendo essas pessoas que estão aqui? Elas estão pelo mesmo do seu pecado, e você vai ficar aqui e nunca mais você vai sair, vai ser eternamente. O demônio como que deu um cuspe, tudo se rodou e eu me vi no inferno, e foi uma coisa desesperadora. E de repente eu voltei, mas ali, desculpe o termo de uma pessoa talvez do mundo, mas não era uma lombra. Ali Deus estava mostrando para onde eu estava indo, qual era o meu caminho. E hoje nós estamos vendo, quem não ouviu já, inclusive cleros, sacerdotes, falando: o inferno está vazio. Free time, tempo livre. Relax and enjoy the journey of life. Relaxe, aproveite a jornada da vida. Quem nunca ouviu? O inferno está vazio. Outros que dizem: não, o inferno só está o diabo lá, os demônios. Pouquíssimos, se o inferno existia, é muito raro quem se condena. A Glória Polo, uma colombiana, era uma católica, que um dia na missa escutou de um clero, um sacerdote, que dizia assim: o inferno não existe. Aí ela falou: opa, se o inferno não existe,
Então, por que agora eu não preciso mais ter medo de nada? Vamos aproveitar a vida. Vamos deixar a vida me levar. Vanitas vanitatum, vaidade das vaidades. O que garante que você não vai morrer daqui a 1 minuto? O que garante que você não vai morrer no final dessa pregação? O que garante que eu não vou morrer no final dessa pregação? Eu fui pregar em Brasília, preguei na sexta-feira, quando foi no sábado de manhã, o rapaz que tinha vindo participar do retiro tinha morrido. Ele morreu no retiro. Agora caiu um avião, morreu muita gente. Quantas pessoas que você conhece que morreram? Amigos, parentes, pais, avós, tios, irmãos. Quantas pessoas que já não estão mais no nosso meio? E alguns talvez dariam tudo para voltar, para fazer diferente. Santa Teresa de Ávila, Deus mostrou qual era a quantidade de almas que se perdiam, e ela via como que uma neve caindo, como flocos de neve, milhares e milhares de almas caindo, se condenando. Alguns santos, para explicar a realidade de proporções de almas que vão para o céu e outras que vão para o inferno, diz que as almas que vão para o céu é como uma torneira fechada, que de tempos e tempos cai uma gota d'água. E as que vão para o inferno é uma torneira aberta com um jato forte, jorrando 24 horas. Padre Pio, que era um santo místico, e ele dizia: eu sou um mistério para mim mesmo. Um dia o diabo deu um tapa nele e falou: Padre Pio, você está me dando mais trabalho do que São Miguel Arcanjo. Padre Pio, um dia, atendendo a confissão, atendeu um homem que não acreditava no inferno, como muitos que estão no nosso meio. E o homem falou: Padre, eu não acredito no inferno. E Padre Pio falou: não tem problema, você terá a eternidade toda para acreditar. Padre Pio, olhando para esse século que nós vivemos, Padre Pio dizia: eu tenho medo de não caber de tanta gente no inferno, de tanta gente que está se precipitando no inferno. E tem gente que é tão convicta que ela bate no peito e fala: eu vou para o inferno mesmo. Porque ela está apegada ao seu pecado e ela não quer largar. Como você tem vivido a sua vida? Como católico. Se você hoje morresse, será que você seria salvo? São Leonardo de Porto Maurício fala que São Jerônimo, no final da sua vida, junta-se vários discípulos à sua volta e querem o último ensinamento e perguntam a respeito da salvação, porque São Jerônimo pregava muito sobre isso. E perguntava: as pessoas más, elas
se salvam. São Jerônimo disse assim: de 100.000, uma Deus agirá com indulgência. Das más. Teve um homem piedoso, um eremita, um homem que vivia a penitência. Na época de São Bernardo de Claraval. E de repente esse homem morreu. E no dia morreu São Bernardo de Claraval. E era um homem de muita penitência, sacrifício. E nesse dia morreu 33.000 pessoas. Isso está no sermão de São Leonardo de Porto Maurício, o pequeno número dos que se salvam. Você pode conferir ele na internet. Se você tem preguiça de ler, tem o audiobook. Ele fala que de 33.000 pessoas, aquele penitente e São Bernardo foram para o céu, 3 para o purgatório, e dessas 33.000, tudo se condenou. Teve um franciscano que pregava sobre a gravidade do pecado, como é terrível o pecado. Se você tivesse noção, se eu tivesse noção da gravidade do pecado, se Deus mostrasse o estado da alma de um pecador, Deus, se Ele revelar, Deus revelou isso para São João Maria Vianney, ele pediu, e Deus mostrou. E São João Maria Vianney era um santo que vivia de penitência, comendo batata podre, confessando 18 horas por dia, rezando o rosário, celebrando santas missas, se consumindo por Deus. Quando ele viu o estado da alma dele, ele veio desesperado. Meu Deus! Santo Inácio de Loyola, ele era um santo que tinha uma sensibilidade espiritual. Quando vinha uma pessoa que estava em pecado mortal, vinha um cheiro de podridão terrível. Se a gente visse ou sentisse o cheiro na essência de uma alma que está em pecado mortal, todos nós agora, nesse exato momento, morreríamos, caímos duro. Para você ter uma ideia da gravidade do pecado, e quantas pessoas perderam a noção de pecado, não se fala mais de pecado. As pessoas querem o pregador coach, aquele que levanta a galera, querem o pregador João massagista, para massagear o ego. Hoje você não terá o João massagista, mas a pregação será no calibre de João Batista, para endireitar a vereda, para afinar tua consciência. Eu vou falar agora com Santo Agostinho. Os teus aplausos são como folhas de uma árvore. O que espera de vós não são folhas, e sim frutos. Que você possa dar fruto. Que você possa sair aqui decidido a não pecar mais. Quantas almas estão perecendo? Deus mostrou para Dom Bosco as almas se precipitando no inferno. Mostrou o céu, o purgatório e o inferno. E foi mostrando que o caminho do inferno é um caminho como que de flores, bonito. Só que depois ele vai inclinando, ele vai declinando, as flores vão ficando cada vez mais raras, daqui a pouco vai ficando um caminho deserto, e daqui a pouco a alma começa a descer por ladeira abaixo.
Dom Bosco teve revelações proféticas através dos sonhos, mas como São Jerônimo, Deus queria mostrar para ele também que não era apenas um sonho qualquer. Ele tocou era um calor muito grande no inferno, e ele trocou em uma das portas do inferno. Quando ele acorda, a palma da sua mão está queimada, para ele saber que ele não teve um sonho, mas que Deus mostrou para ele os jovens que estavam no oratório, jovens que ele havia pregado, jovens que estavam se precipitando no inferno, e ele viu muitos daqueles jovens que ele pregou, que ele evangelizou, indo para o inferno. Ele via que o pecado era como que teia de aranha, muito fina. E você vai, como que as pessoas vão pecando, e é muito fina a teia, e você vai pecando, e daqui a pouco você está totalmente preso, acorrentado, não consegue. Meu Deus, eu recebo quantas pessoas no Instagram dizendo: eu não consigo caminhar, eu não consigo rezar, eu não consigo ir para a igreja, me ajuda, I need help me, eu preciso de ajuda. Quantas? Santa Francisca Romana diz que na queda dos diabos, uma quantidade ficou no inferno, outra ficou na terra e outros ficaram nos ares. Os dos ares tentam o homem consente e peca, e os da terra grudam. E é por isso que tem pessoas que não conseguem entrar na igreja. Eu conheci uma em Alagoas. Ela não conseguia entrar na igreja. Ela chegava na porta da igreja e não conseguia entrar, ficava agoniada, passava mal, não conseguia entrar na igreja. Quando eu fui lá na casa dela, era uma mulher que xingava muito. Ela testemunhou para mim que ela xingou tanto que o demônio um dia apareceu para ela, na cunheira da casa dela. Ela começou a falar do nome de Jesus, e o diabo falou: mas você me chamou? Não tem mais Jesus aqui não. Você me chamou. Eu orei por aquela mulher e o demônio manifestou nela. Irmão, a quantidade, se for intensificar a oração de pessoas cristãs que caem endemoniadas. Maria Gabriela, uma grande ministra aqui no estado de São Paulo, na capital, quando ela era um pouco mais jovem, ela já está muito idosa, ela não estava mais rezando por pregadores, missionários, coordenadores de pessoas, liderança de grupo de oração, porque ela estava orando e o demônio estava manifestando nas pessoas. O Padre Rufus, quando vinha no Brasil, quando era vivo, padre exorcista, vinha na Canção Nova, tinha um retiro interno que era só para sacerdotes religiosos. O que tinha de padre que manifestava o demônio? Religiosos. Pessoas que usam droga. Eu fui numa casa de recuperação, numa casa que cuida de pessoas que sofrem com vícios. Eu estava tomando conta desses jovens, junto com outros consagrados religiosos. Eu liguei para um amigo meu, o Antes dos Reis, na época. Falei: desce aqui, vamos orar. Tinha 16 dependentes químicos.
Nós pegamos um por um e fomos rezando. Em todos o demônio manifestou. Em todos os 16. Uma vez, em um retiro em São Paulo, intensificou a oração e manifestou o demônio em umas 20 pessoas. 4 religiosos ficaram endemoniados dessas 20. Cuidado! Não é porque o sacerdote ele é padre que ele detém a verdade. Quantos sacerdotes estão se precipitando ao inferno, e eles que são os tenentes da igreja? Quantos bispos que são generais da igreja? Quantos cardeais que estão os príncipes da igreja? Estão se precipitando ao inferno. São João Crisóstomo diz que o trono de Satanás é feito de cabeça de padres. Junto também Santa Catarina de Sena, o trono do diabo. Quantas almas se perdem por causa de um ensinamento errado? O sacerdote igual a Glória Apolo. A Glória Apolo, a colombiana, que morreu de um raio. Deus mostrou para ela que ela ia para o inferno. Permitiu para ela voltar, para ela pregar sobre isso na terra, porque não estão pregando. Eu quero retiro de cura e libertação, mas a libertação que eu quero é para mim prosperar. A libertação que eu quero é porque eu quero ser curada da minha enfermidade. A libertação que eu quero resolver os meus problemas da terra e a salvação da tua alma. Você não quer a salvação da tua alma? Você não deseja a salvação da tua alma? Pessoas que estão no pecado e às vezes na confissão o sacerdote fala: não, isso não é pecado, fica tranquilo. Dá aquela piscadinha assim, relaxa. Flocos de neve, multidões, nunca mais terão a oportunidade depois da morte de se salvarem. Nunca mais. E elas estarão conscientes, o verme na sua mente dizendo: eu poderia ter me salvado. As pessoas que vão para o inferno, dizia Santa Teresa de Ávila, vão por si mesmo. São elas que se jogam. Não é Deus que joga ninguém no inferno, não é Deus que condena ninguém, é você mesmo pela sua liberdade, que não quis ser violento, que não quis lutar contra o seu pecado, lutar para ser santo. Eu preciso lutar, eu preciso sangrar. A carta aos Hebreus diz assim, capítulo 12, versículo 4: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não tendes resistido. Glória Apolo falou sobre o aborto. E ela falou, ela percebeu o tanto de aborto que ela tinha feito, porque ela usava métodos contraceptivos, usava DIU. Deus, vem cá agora, Apolo. Sou católica. Ah, é? E os abortos? Aborto? É. A quantidade de aborto feito
Deus foi mostrando para ela. Ela pregou na canção nova sobre o aborto. Quando o médico faz o aborto, é como um sacerdote satânico. E é como um sacrifício feito a Satanás. O aborto, o psicológico, o mundo está te ensinando a abortar. O mundo está falando aborta, mata. Não é uma vida não. Só que depois, quando a mulher está com um problema, o homem, mais a mulher, porque é nas entranhas dela. O mundo não vai falar, vem cá que eu vou te ajudar. É igual aquela propaganda do cigarro. Lembra daquela, acho que era nos anos 70, 80, 90, tinha propaganda do cigarro, mostrava o cigarro Marlboro, e era sempre com aventura, nas montanhas, era uma coisa da adrenalina, e aquele aí fumava, eram os filmes de Hollywood, aí todo mundo começou a fumar. Aí depois que todo mundo começou a fumar, que começou a vir câncer, vir vários problemas, aí agora vem na carteira do cigarro, pare de fumar. É isso que o mundo está fazendo agora. Libera geral a sexualidade, ideologia de gênero, homossexualismo, libertinagem, prostituição. Isso, não tem filho não, adota um cachorro, ele é teu filho, faz o culto do cão aí. Quantas almas? Hoje, eu desejo profundamente ser como São Leonardo de Porto Maurício, esse título que ele recebeu, o caçador do paraíso. Ou senão eu quero ser como São Paulo apóstolo, que foi conhecido como o caçador de almas. Que a sua pregação era comum. Um general um dia parou São Paulo apóstolo e falou: a sua pregação é algo diferente. Eu sou militar, já tive diante de muitos guerreiros, soldados, enfrentei a morte, já tive diante de frente com um canhão, mas a tua pregação é mais forte do que uma bala de canhão que abala as minhas estruturas. Nesse dia de hoje, eu quero que minha pregação seja como uma bala de canhão direcionada no teu coração. Você vai morrer para o mundo, mas vai ressuscitar para Deus, no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Eu tinha muito para falar de coisas ainda muito piores, mas o tempo me obriga a dar um salto e falar também da porta da misericórdia e da esperança de Deus. Para você não sair daqui desesperado. E os sinais são evidentes. Eu estava na adoração de manhã e de repente veio uma mulher, essa aqui, acabou de rezar aqui no começo, uma das pessoas que estão à frente do evento. E ela falou, ela não sabe o tanto que ela foi usada por Deus. E ela falou: você é devoto da misericórdia? Não. Eu gosto da misericórdia, né? Mas, assim, não tem uma prática, uma devoção. Eu fiquei até meio mudo, assim, na hora. Aí ela veio com um livro e falou: tá aqui. E ela falou assim:
a devoção às 1000 misericórdias. Número grande, né? 1000 misericórdias. Eu abri o presente que veio embrulhado e tinha um Cristo crucificado e a misericórdia que saía do coração de Cristo. A misericórdia que jorra do coração de Cristo. Agora não se engane. Não coloque e não confie vivendo no pecado e achando que a misericórdia de Deus vai te salvar. Eu não faria isso. Eu não arriscava a minha eternidade dessa forma. Mas, de fato, a misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus é grandiosa. E quando junta a mãe da misericórdia, a Virgem Maria, então está o casamento perfeito. Dimas foi alcançado no entardecer. A palavra Dimas significa pôr do sol, crepúsculo, o entardecer da vida, aquela pessoa que se converte como que no último momento. A Sagrada Escritura diz que 2 ladrões amaldiçoavam a Deus, um do lado esquerdo, outro do lado direito. A tradição diz que um se chamava Gesma, outro chamava Dimas. Os 2 amaldiçoavam a Deus. Ele está lá no Evangelho de Mateus. Leia. A Sagrada Escritura diz no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, que a Virgem Maria estava de pé. E vai falar São Bernardino de Sena que ela começou a orar, clamando a misericórdia de Deus, clamando a misericórdia do Senhor, e de repente, a graça de Deus, o fogo de Deus que não se apaga e não se apagará jamais, a graça de Deus de repente chegou naquele ladrão que estava com sua vida sentenciada à morte, à eternidade. O diabo devia estar com a foice dizendo: esse eu já vou levar agora. De repente aquele homem muda e um raio da misericórdia vai na sua consciência. Ele tem a consciência que ele é um pecador, que ele é um miserável. Ele começa a falar com aquele que eles 2 estavam amaldiçoando, e agora ele muda o discurso, fala: mas ele é inocente, nós somos culpados. O Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho da misericórdia, de repente diz que aquele ladrão olhou para Cristo e falou: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus Cristo olhou para ele e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele dia o diabo ficou com uma depressão aguda, porque ele perdeu aquela batalha. Ele ficou numa tristeza profunda. Ele falou: eu investi tanto nessa alma e no final a misericórdia de Deus me roubou. Que você seja alcançado pela misericórdia de Deus nesse dia de hoje. Que Deus te alcance quando você não tiver forças. O diabo tem pegado as pessoas nas mínimas coisas. Eu estava pregando em Petrolina
E no momento de uma oração forte, uma jovem caiu oprimida pelo diabo. E eu perguntei para ela, ela conseguia me ouvir, mas não conseguia ter o controle do seu corpo. Eu falei, você sabe por que você está assim? Por que o diabo está te oprimindo? Na hora, Deus iluminou a consciência dela. Ela falou, foi uma aula de geografia no colégio. Depois eu atendi ela. Ela era batizada, ela tinha a primeira comunhão, crismada, fazia parte de uma dessas novas comunidades como essa aqui, que está promovendo esse evento. Era uma pregadora, ela estava cursando medicina, de repente tinha uma outra carga horária de uma outra matéria, ela foi fazer para complementar. E lá, para encurtar a história, sem muito detalhe, a professora falou muito mal da igreja, do período medieval, igreja opressora, maléfica. E ela começou a ficar com dúvida, a fé dela foi abalada. Naquilo que a fé dela foi abalada, o demônio entrou na vida dela. Ela começou a ter dúvida do que os padres falavam, do que os pregadores falavam. Ela começou a ter dúvida no seu coração. Ela começou a pregar sobre a homossexualidade, dizer que era normal. Ela começou a falar coisas contrárias à fé. E ela ficou numa lacuna dessa aula de geografia 8 anos. Oprimida pelo diabo. E sabe o que acontecia? Ela participava de retiro, ela ia para a igreja, ela confessava, ela ia para a missa. E ela achava que a vida dela era normal. É só uma tentação, uma dúvida às vezes que eu tenho. No momento intenso da oração, ela caiu oprimida pelo diabo. E Deus mostrou aonde o inimigo entrou na vida dela. Aonde o inimigo tem entrado na tua vida eu não sei, mas eu sei do que Deus vai fazer hoje, porque eu já posso contemplar do peito aberto de Jesus, jorrando sangue e água, cura e libertação, e Deus fazendo nova todas as coisas. E se você crê, diga, eu creio, e aplaude esse Deus maravilhoso. I'm sorry. Não acredito. Esse tempo todo eu gastei tanta coisa para falar para vocês, e vocês ainda tiraram uma nota ruim como essa. 5, repetiu de ano, não vai passar. Mas como um bom professor e misericordioso, e abrindo uma porta da misericórdia de Deus para você nessa tarde, eu quero te dar mais uma chance. Porque eu escutei os teus aplausos, mas eu não escutei a tomada de posse. Eu creio. Mas calma. Espera. Calma. Take it easy. Vai com calma. Vai com calma. O ministério já se prepara, que nós vamos entrar em ação. As redes vão ser lançadas, as espadas já estão desembanhadas, e nós vamos entrar em ordem de batalha. Você sabe o que é salvar uma vida? Eu vi
um podcast, um soldado brasileiro que lutou na Ucrânia, de uma pessoa quando estava morta. Às vezes o soldado 4, 5, 7, debaixo de artilharia pesada, míssil, bomba, tiro de todo lado, de uma pessoa que já estava morta. Eles iam, entravam naquele lugar, poderiam ser atingidos, pegava aquele cadáver para dar uma dignidade de um enterro. É isso que quando um pregador vem aqui, talvez você estava morto espiritualmente, e a gente vem, enfrenta batalhas, luta com o diabo, passa por prova. Um evento desse é um preço alto a ser pago no mundo espiritual. A gente vem debaixo de artilharia pesada, buscar aquele que está morto espiritualmente, para dar a vida. Passa 40, 50 minutos, e às vezes as pessoas não entendem direito, mas eu creio que no último segundo, como Dimas, no último momento, você vai reparar o seu altar. É só isso. Eu creio. É essa palavra. E uma salva de palmas bem forte. Espera. Calma. E a gente vem com a canção explodindo com tudo. Eu vou voltar a bobina, a fita. 1, 2, 3, go. Eu estou falando que a misericórdia de Deus, o fogo abrasador do Senhor, o fogo do coração de Jesus que não se apaga e não se apagará jamais, está neste lugar. E aquele que crê diz: eu creio e eu aplaudo para valer. Esse lugar me leva a esse lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga e não se apaga jamais. Me leva a esse lugar, me leva a esse lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, não se apaga. Nossa